Eu tinha feito um roteiro enquanto o Corinthians jogava, eu tava anotando algumas coisas e tudo mais, enquanto tava acontecendo o jogo, mas dane-se, não importa mais nada. O Corinthians perde pro Palmeiras, na Arena Corinthians, em casa. É, Enfim, deixa o like, se inscreva no canal e vamos pro vídeo. Foi um jogo em que o Corinthians começou muito bem, com o time titular que a gente já tá acostumado, Mateuzinho, Matheus Bidu, o Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista na zaga, o Ranielli, o André, o Bidon na frente e o Matheus Pereira, né, no lugar do Carrilho, porque o Carrilho teve uma lesão, e aí não conseguiu jogar, e aí entrou o Matheus Pereira que fez um ótimo jogo, e lá na frente Yuri e Memphis Depay. Assim, resumindo o jogo todo, o Corinthians jogou pra caraca, o Corinthians dominou o Palmeiras não jogou bola, o Palmeiras não foi pra arena pra jogar bola, o Palmeiras foi pra arena pra achar uma bola, pra achar um lance, e conseguiu. E o Corinthians de novo esbarra naquilo que eu digo de construir várias chances e sempre pecar no último terço, sempre pecar no arremate, na finalização, na última jogada, na última bola. É sempre onde o Corinthians peca. O Corinthians pecou contra o Bahia nisso, o Corinthians pecou contra o Santos, o Corinthians peca contra o São Paulo em relação a isso também. Mesmo o jogo contra o São Paulo tendo sido talvez o pior jogo do Corinthians na temporada. E agora peca contra o Palmeiras. É um jogo onde não pode pecar, né? Você não pode errar. E o Corinthians começa muito melhor. O Corinthians começa criando mais chances e de verdade os primeiros 20 minutos só dão Corinthians, só dá Corinthians. E o Corinthians começa muito bem. A gente tem o pênalti, né, em cima do Gustavo Henrique, que foi do Carlos Miguel. A gente pode discutir se foi pênalti ou não. Eu acho que dá pra marcar, como dá pra não marcar de qualquer jeito. Mas assim, a realidade é que o Carlos Miguel não toca na bola e pega ali no Gustavo Henrique. Eu acho que não é um pênaltizaço, mas dá pra marcar sim, e eu marcaria, então, enfim. E o Memphis ele bate e escorrega. É complicado porque mais uma vez, em mais um clássico, o Corinthians tem a chance de abrir o placar com um pênalti e não faz o pênalti. Contra o Santos fez falta, hoje contra o Palmeiras faz mais falta ainda, porque contra o Santos pelo menos a gente fez um gol, aqui a gente não fez. E se o Corinthians faz o gol ali, talvez a gente poderia dominar o jogo, ir para um 2-0, fazer um 3 talvez, porque o Corinthians estava muito melhor na partida. E aí o Memphis escorrega, né? Andreas Pereira foi ligeiro ali, ele teve a malícia, ele teve a experiência de enquanto nenhum jogador do Corinthians, todo mundo lá em volta do árbitro, fazendo o quê? Argumentando o que o árbitro deu o pênalti, por que você tá ali reclamando do lado do árbitro? Tá todo mundo lá e ninguém vê o Andreas Pereira por um minuto estragando a área do pênalti, estragando a marca da Cal. E é lá onde o Memphis coloca o pé e é lá onde o Memphis escorrega e erra o pênalti, né? Enfim, faltou inteligência, faltou casca, faltou um pouco mais de esperteza realmente, inteligência, um pouco mais de tempo de futebol. Faltou um pouco mais de experiência para o time do Corinthians nesse momento. Tinha que ter alguém, sempre tem que ter alguém ali na marca do pênalti para proteger, porque, cara, desde que futebol é futebol, o time adversário faz isso, cara. Algum jogador do time adversário faz isso. E o Andrés Pereira fez, né? E, enfim, e atrapalhou. No segundo tempo, o Corinthians começa melhor, mas aí tava meio. Falar a verdade, não começa tão bem assim, porque o Corinthians começa muito bem o primeiro, no segundo, no finalzinho do primeiro tempo já fica um jogo mais parelho, mas sempre um jogo mais parelho, mais pro lado do Corinthians, né? O Palmeiras era um time muito mais reativo. E aí no segundo tempo também o jogo tava bem pau a pau ali, só que um pouco mais pro Corinthians, e aí tem um momento que o Corinthians toma o controle totalmente do jogo, ali a partir dos 60 minutos, a partir dos 15 do segundo tempo, o Corinthians toma o controle total do jogo, o Corinthians tem chance de fazer, o Carlos Miguel faz uma ótima defesa no chute do Memphis, faz outra no chute do Matheus Bidu, e faz uma defesaça na cabeçada do Gabriel Paulista. E o Corinthians teve uma bola também cruzada na área, que a bola passou por todo mundo e o Calvo tirou. O Corinthians fez uma blitz, foi pra cima,
e poderia ter feito e deveria ter feito o gol naquele momento, porque era o melhor momento do Corinthians no jogo, era o pior momento do Palmeiras, mas não fez. E depois faltou, né? Faltou. O Corinthians foi muito melhor. Assim, se você resumir, de verdade o Corinthians foi muito melhor do que o Palmeiras. O Breno Bidon jogou muita bola. Como joga bola o Breno Bidon. O Matheus Pereira jogando muito bem, também achando belos passes. O Yuri um pouco abaixo, né? Talvez não tenha sido muito acionado, não fez muitas coisas, não fez grande coisa. O Memphis, ele saiu, acho, com um resultado também meio negativo, ele não ajudou tanto na criação hoje. Teve algumas bolas ali que ele tentou enfeitar demais e acabou não dando certo. Teve alguns lances ali que eu acho que ele perdeu tempo. Tem uma bola ali no segundo tempo que ele corta para dentro, em vez de ele chutar, ele vai continuando levando a bola para dentro. E aí vem a zaga do Palmeiras e fecha e ele perde a chance de chutar pro gol. Eu acho que o Memphis não foi bem, não foi tão bem. Mas também ele não é o culpado de tudo isso, né? Enfim. E aí o Corinthians ele toma o gol no momento que a gente não esperava que ia sair esse gol, né? A gente tem um lance do Mateuzinho antes, né? Do Mateuzinho quase entregando o gol pro Luigi, mas ele consegue se recuperar. O Luigi demora muito para chutar e o Mateuzinho consegue recuperar ali a bola, faz um grande lance. E o Corinthians era um time muito mais enérgico, era um time... De verdade, era um time que parecia que ia vencer esse jogo. E o Palmeiras meio morto, o Palmeiras meio aquém, sabe? Não parecia o Palmeiras que a galera tá acostumada a ver. É um Palmeiras de altos e baixos nesse começo de temporada, mas era um Palmeiras muito esquisito, era um Palmeiras muito apático. E o Corinthians muito vibrante, o Corinthians um time que estava muito melhor no jogo, de verdade. Mas aí no lance a gente tem o chute, que agora não vou lembrar quem chutou. A bola desvia, o Hugo espalma para dentro da área e aí o Flaco Lopes sozinho faz de carrinho o gol. E aí depois ele sai comemorando, chuta a bandeira, né, tudo aquilo, né, gosta de atenção, é carente. Jogador ruim é assim, né? Jogador que é fraco é aquele jogador que gosta de provocar, é aquele jogador que gosta de fazer um auê todo, porque fez um gol. Jogador ruim, jogador fraco é assim mesmo. E bola pra frente, é isso, né? Me incomoda um pouco, não ter nenhum jogador do Corinthians de verdade que chegou um pouquinho mais forte, de verdade, no Flaco Lopes ali. Porque você vê que ele vai correr pra chutar a bandeira e não tem ninguém. Não tem nenhum jogador. O banco inteiro do Corinthians vai, né, pra cima dele. Mas não tem ninguém que vai realmente pra cima do cara, tá ligado? E assim, não querendo incentivar agressão nem nada, mas, pô, velho, nem, não dá um chega pra lá no cara, não dá aquele empurrãozinho pro cara cair. Só chega assim, sabe? É um pouco decepcionante também, mas de que importa também, né? Também às vezes é bom não cair na pilha. E aí sai comemorando lá, e é isso, né? Como se nunca tivesse marcado um gol na vida. Mas é isso, né? Deve ser muito bom marcar contra o Corinthians, realmente. Talvez seja o momento de maior ápice da vida do Flaco Lopes. Mas aí o jogo acaba, né? O Corinthians coloca o Pedro Raul, coloca o Dieguinho, não surge efeito nenhum. Acho que desmorona ali todo o emocional do Corinthians, porque estava muito melhor. Enfim, é assim que acontece, o futebol é assim, só um time quis jogar, só um time criou para fazer gol, só um time realmente jogou, só um time utilizou da técnica, utilizou da tática e infelizmente não foi o time que fez o gol. Na hora mais importante, no quesito mais importante do futebol, que é colocar a bola na rede, o time que não jogou nada, o time que foi amassado, o time que jogou muito mal, foi o time que fez o gol. E o Corinthians não. Futebol é assim, futebol acontece isso. O Corinthians já ganhou muitas vezes jogando muito pior que os adversários. E acontece. Eu acho que diz um pouco mais sobre a falta de eficiência do time do Corinthians em muitas ocasiões. E basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal. Deus abençoe e falou.